Então, boa tarde a todos, né? Estamos na nossa aula síncrona, dia 5 de novembro, a gente já está caminhando para o final do semestre. Eu começo a aula questionando, né? Se vocês têm alguma dúvida a colocar relativa ao conteúdo e exercício. Nada? Liga aí, Josh. Posso sim, Ramon, posso sim. Então, essa questão aqui, ó. Pede para usar o método de deslocamentos, calcular o diagonalmente fletor da viga e as reações de apoio, né? Dá o modo da elasticidade, dá também as seções transversais da peça. Então, são seções transversais variáveis, né, ao longo das seções. Então, assim, pelo método dos deslocamentos, qual é a primeira atitude, né, que a gente tem que tomar para resolver o problema? O que é que a gente faz primeiro? É até objeto de várias perguntas do questionário online, né? O que é que a gente faz primeiro? Vou fazer um paralelo aqui que ajuda, né? Paralelo com o que a gente já está acostumado, vamos chamar assim. No método das forças, qual é o primeiro passo que a gente faz? Ver o grau de hiperestaticidade, né? Isso, o G. No caso do método de deslocamentos, o primeiro passo é determinar qual é o grau de hipergeometria, né? O grau de deslocabilidade da peça. Lá no método das forças, o G é igual a um GE mais GI. Lembram disso, né? E no método de deslocamentos, o D, em algumas literaturas vai ser H, tá? Não sei se é por GH, alguns chamam de H. Vamos chamar de D, tá? DI e DE, tá? O DI vai estar relacionado à quantidade de apoios fictícios, placas rígidas, e o DE vai estar relacionado à quantidade de apoios fictícios simples, né? Apoios simples adicionados ao problema, tá? Então a gente entende isso aqui como uma placa rígida. Placa rígida, vamos dizer assim, é como se fosse uma rótula elevada a menos 1. Gostei dessa definição. É uma rótula elevada a menos 1. Nunca tinha usado essa. Por quê? Porque a placa rígida faz o efeito oposto à rótula. A rótula libera uma rotação, né? A placa rígida ela impede a rotação da estrutura, tá? Ela é um elemento fictício, tá? Puramente fictício. A rótula existe enquanto elemento estrutural. A placa rígida não.
Você não vai encontrar em nenhuma estrutura uma placa rígida, tá? Você pode até simular, pensar, fazer de onde, mas assim, não existe um elemento estrutural placa rígida. E o apoio simples, né? Os apoios simples a gente já conhece, né? São apoios fictícios simples, né? Apoios fictícios de tipo simples. O DI é a deslocabilidade interna da estrutura. Então, você vai avaliar os nós internos da estrutura e decidir sobre a colocação das placas rígidas. Aí vem a pergunta, o que é nó? O que é nó, pessoal? No caso de uma estrutura reticulada. A gente conhece bem o nó de treliça, tá? O que é um nó para uma viga, um pórtico. Ninguém? É até questão também do formulário, né? O que é um nó? E aí? O que é um nó, pessoal? Então, essa estrutura aí, quem é nó, Ramon? Quais são os nós dessa estrutura? Exemplo 1, né? Listão. A, B, C e D, né? Você tá falando? Obrigado, Ramon. Tá correto, tá? Os nós nas estruturas são pontos de apoio, e mudança de posição, ou de orientação, mudança de orientação. Deixa eu colocar assim, mudança de orientação. Existem outros nós, mas basicamente os mais importantes são esses dois, tá? Então, pontos de apoio e mudança de orientação. Vocês lembram lá em Mecânica 1, a gente falava do método prático, tá? O método prático falava lá das seções fundamentais. Os nós quase sempre são aquelas seções fundamentais, com exceção de seções extremas. Porque as seções extremas, se for ponto de balanço, não precisa ser um nó. Você até pode criar um nó lá, fictício, tá? Mas não precisa, tá? Então a gente vai se resumir só a pontos de apoio e mudança de direção. Resumindo, né? Onde você tem apoio aqui, que são os pontos A, B, C e D nesse caso, e se a gente olhar, por exemplo, outros exemplos, né, das listas, né, ou de exercícios, esse ponto aqui é nó também, ó, porque aqui é uma mudança de orientação, ou seja, as quinas, ou seja, encontro de viga e pilar. Todo encontro de viga e pilar, ou encontro de viga com viga, é um nó, tá? Nesse caso aqui, a gente tem nó aqui, ó, no apoio, nesse apoio simples, nó aqui nesse apoio e nó aqui no engaste. São 3 nós, tá? Ó, esse outro caso aqui, onde é que eu tenho nós? Aqui, nesse apoio, nesse apoio, nesse apoio, nesse apoio, nesse apoio. As extremidades não são nós, tá? Diferentemente do lado mecânica 1. Idem aqui, tá? Aqui também, ó. Nó no ponto A, nó no ponto D, que é uma mudança de direção, nó no ponto E, nó no ponto C, nó no ponto B. 5 nós, tá? E aqui também, né? Nó nesse ponto, nó nesse ponto, nó nesse ponto, tá? Esses exercícios, pessoal, que vocês estão vendo em fotos, tá? Eles são retirados do livro do Soriano, que é um livro que a gente recomenda, e alguns deles, não são todos, mas alguns deles estão resolvidos lá, tá?
Vocês podem encontrar as soluções deles lá. Tá? Esses que são essas barrinhas aqui, vocês já conhecem, são desenhos meus, né? Desenhos de alta tecnologia feitos no PowerPoint. Pronto, então a gente tem que ter isso em mente, porque o grau de deslocabilidade dele depende dos nós, tá? Como é que vai funcionar? Os nós internos, os nós internos, a gente necessariamente tem que aplicar sobre ele, quando não é possível, uma placa rígida. Então, os nós internos dessa estrutura, tá? Eles estão no ponto B e ponto C. Então, eu tenho que colocar uma placa rígida aqui e uma placa rígida aqui, tá bom? Então, para essa estrutura, o grau de deslocabilidade dela, né? O grau de deslocabilidade dela é 2. DI, tá? É 2. E a deslocabilidade externa, nesse caso, não tem, tá? Porque os nós externos, eles podem sofrer rotações. É zero, tá? Então, esse aqui seria o grau de deslocabilidade desse problema em si, seria 2. Bem, e o que é que esse 2 vai significar para a gente? Vamos voltar sempre a essa paralelo no método das forças. Lá no método das forças, o grau G ia determinar para a gente a quantidade de estados que você ia ter que dividir o problema. Então, a gente ia ficar lá. 1E vai ser submedido em E0 mais x1 é 1 mais x2 é 2, tá? Então, era isso que a gente fazia lá. No caso do método dos deslocamentos, é semelhante, tá? Então, a gente vai ficar com 1E como sendo uma combinação linear de E0, mais, agora não é mais x1, é D1, E1, D2, E2, tá bom? Então, essa é a condição de criação do método dos deslocamentos, tá? Então, enquanto no método das forças as incógnitas são forças, né? Vocês observarem aqui, ó, essas incógnitas do problema são forças generalizadas, né? Forças generalizadas. E aí a gente entende que podem ser momentos ou forças mesmo, tá? No caso do método dos deslocamentos, ou método da deformação, ou método da rigidez, são 3 nomes diferentes para a mesma coisa, as incógnitas do problema são deslocamentos. Deslocamentos generalizados, tá? Se são deslocamentos generalizados, eu entendo que tanto pode ser deslocamentos puros, né, do tipo U ou V, como rotações, tá? Então, são deslocamentos generalizados. Aqui, poderiam ser forças, né? Reações de apoio, forças e momentos, tá? Bem, então, como a gente resolve o problema, né? Eu subdivido um problema em uma série de outros problemas compatíveis, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Esse probleminha aqui, né? Eu vou dar um print nele para não ter que... Não sei se daria para fazer. Vou desenhar ele uma vez aqui. Então, esse aqui vamos dizer assim, o problema inicial, o E, né? Esse é o nosso E. Ele está submetido a um carregamento distribuído. Eu não vou desenhar valores, mas vou deixar só assim. No caso do método dos deslocamentos, a gente construía uma série de estados que eram isostáticos. Vocês lembram disso? Lembram que E1, E2 é isostático e E0, todos eram isostáticos, né? Isostático. Por que a gente fazia isso? Porque com o estado isostático eu conheço a solução e aí eu faço uso dessa solução conhecida para fazer a combinação linear dela. No caso do método dos deslocamentos, das deformações, a gente vai fazer esse E
não uma combinação de estados isostáticos, mas uma combinação de estados hiperestáticos, tá? Onde você busca um estado hiperestático que seja menos deformável possível, tá bom? Então, o nosso E0, esse aqui é o E, tá? O nosso E0 vai ser o E, vou copiar ele aqui, vai ser o E, trouxe Ctrl+V, mais rígido, tá? Como assim mais rígido? Você vai impor sobre ele um grau de deslocamento mais restritivo que o primeiro. Então, no fundo, esse E0, ele é um estado ainda mais hiperestático. Então, o que é que você vai criar mais aqui, né? Vai criar justamente aquelas duas placas rígidas que a gente acabou de falar, né? Então, o grau de deslocabilidade é 2, eu vou criar uma placa rígida aqui no ponto B e uma placa rígida no ponto C, tá? Vou dar um número de 1 para essa e um número de 2 para essa. Poderia dar qualquer número, mas eu vou dar um número para a gente simplificar a nossa vida, tá? Então, esse E0, ele guarda do E inicial, né, do E normal, vamos assim dizer, as condições de geometria e carregamento, tá? Sendo mais restrito. Se aqui por um lado era isostático, aqui por outro lado eles são estados hiperestáticos, tá? Por excelência. Daí uma brincadeira que essa sempre uso todo semestre, que a gente sai no estado hiperestático para um estado hiperestático, ou mega hiperestático, ou super hiperestático, ou seja, mais hiperestático ainda. Aí você vai dizer, poxa, aí lascou, né? Porque se grau 2 já era ruim, se ele ficar agora grau 4, fica mais difícil, né? Mais ou menos, né? Fica mais difícil por um lado, mas fica mais fácil por outro, tá? Obviamente, né? Quando a gente faz essa construção, alguma coisa mudou em relação ao estado inicial da estrutura. O que é que mudou? Nessa posição 1 e na posição 2, ele tinha um deslocamento possível que ele passou a não ter. Para que ele seja compatível com o primeiro, aí vem a questão do método, você vai ter que jogar sobre esse ponto o deslocamento que ele tinha previamente, tá? Daí, essa nova estrutura ficar assim, ó. Agora vamos criar os estados de deslocamento, tá? Copiar tudo isso aqui de novo, menos a carga. Você vou ver de novo, vou usar duas vezes. Vou pegar isso aqui. Então aqui vai ser o nosso E1. E aqui vai ser o nosso E2. Não se preocupem com o quadro, eu vou dar uma esticadinha nele só para caber. Tá? Aí ninguém conta ninguém, tá? Agora cor. Aí eu vou ter esse paralelo aqui e jogar lá para dentro. Então, o E1 é esse aqui e o E2 é esse aqui. Bem, mas qual é o carregamento sobre o E1? Bem, o E1, você vai pegar a primeira placa rígida e vai impor a ele uma rotação unitária. Tá? Então, vou fazer ele rotacionar de forma unitária. Ele vai sofrer essa rotaçãozinha que vocês estão vendo aí. Tá? Aí vai ficar com essa carinha meio maluquinha aí, tá? E no E2, você vai provocar a rotação unitária na segunda placa. Tá? A segunda placa aqui rotaciona. De valor quanto? De valor unitário, tá? Então, o desenho fica esse desenho meio maluco mesmo. Mas é que eu quero simbolizar para vocês, tá? Que a carga aplicada externa sobre a estrutura é essa rotação aqui unitária, tá? De 1 radiano. E essa aqui também sofre uma rotação unitária de 1 radiano. É como se fosse, na verdade não é como se fosse, é um recálculo de apoio. Um recálculo diferencial, né? Assim, a viga sofreu um recalque naquele ponto. Rotacionou. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu multiplicar o verdadeiro deslocamento por esse recálculo unitário, retorna a estrutura
a situação inicial. De tal modo, né, que aí a gente cai de novo naquela equação que E vai ser igual a E0 mais D1 E1 mais D2 E2. Tá? Onde D1 é a rotação que aconteceu na placa 1, né? Ou seja, a rotação real que aconteceu aqui, e D2 é a rotação real que aconteceu na placa ou na posição 2. Tá? Ok, pessoal? Aí vem a pergunta, como eu resolvo isso aqui, tá? Como eu resolvo isso aqui? Como eu resolvo isso aqui? Em tese, eu tenho como resolver cada um desses problemas por meio do método das forças. Aí você vai dizer, poxa, isso aí não tem sentido, né? Se você está criando um método que vai resolver por outro método, aí você está brincando com a gente. Mas entenda o seguinte, percebam que cada um desses problemas passa a ser um problema já bem conhecido, tá? Quando você cria essa placa rígida, no fundo o que você fez, né, foi pegar essa estrutura aqui e tornar uma estrutura, vamos dizer assim, tabelável. Tá? Nesse caso aqui, ó, do ponto A até o ponto B, você tem uma viga apoiada e engastada. Tá? Eu vou redesenhar agora os trechos dela, né, a primeira vez que a gente está fazendo nessa disciplina juntos. Né? Então, do ponto A até o ponto B, C, D. Do ponto A até o ponto B, o que é que você tem? Você tem uma peça apoiada aqui desse lado, e aquela placa rígida representa para a gente como se fosse uma espécie de engaste. Tá? Então, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. B, C, e aqui é C, e um apoiozinho no outro lado, D. C, D. Vocês entenderam o que eu fiz agora? Eu peguei esse E0 aqui e subdividi ele em pequenos trechos de viga, tá? E aí agora eu vou copiar tudo isso aqui embaixo, porque eu vou precisar usar de novo para não ter que apagar. Ctrl C. Vamos ver. Vou ver de novo. Pronto, beleza. Aqui é o E1, vai ser o E1, tá? Eu vou copiar tudo aqui de novo para ser o E2. Bom, então, ó, no caso do E0, a carga externa é aquela carguinha que a gente já conhecia, tá? O carregamento lá do início, pá, pá, pá. No caso do E1, o carregamento é essa rotaçãozinha unitária que eu mostrei para vocês. Aqui rodou 1 grau de radiano, tá? Isso aqui rodou 1 grau de radiano. 1 grau de radiano, 1 radiano, tá? E nesse outro aqui, mesma coisa, rodou 1 radiano. Nesse aqui rodou 1 radiano. Pronto. Entenderam o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei isso aqui, explodi, tá? Fiz, na época que eu desenhava no CAD, fiz um comando que era de explodir, né? Pronto, você explodiu a viga em a viga contínua numa série de pequenas viguinhas. Do ponto A até o ponto B, do ponto B até o C e do C até o D. Nos estados super hiperestáticos, vamos assim dizer. Tá bom? Eu vou só colocar mais algumas informações, porque a gente vai já resolver, né? Vocês vão ver que o método é mais simples do que ele aparenta ser. Então, esse comprimento aqui é 5, esse comprimento aqui é 4, esse comprimento aqui é 3. Essa carga é de 2, essa carga é de 2, essa carga é de 2, tá? Aqui quilonewton e aqui metro, né? Metro e aqui quilonewton por metro. Os demais eu vou suprimir. Então, naturalmente, isso aqui é uma carga de 2, esse comprimento é 5, 2, 4, 2, 3. Tá? E essas rotações, a gente já falou, só vou repetir aqui, é de um valor unitário, 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 unitário. E agora, o que é que a gente faz? Bem,
O método tem por base, né, calcular os deslocamentos D1 e D2. Para eu obter D1 e D2, eu preciso saber quais são os momentos que estão aplicados sobre a rótula, sobre a placa rígida 1 e sobre a placa rígida 2, tá? Eu obtenho esses momentos a partir, ó, aí vamos aqui pegar o nosso cronograma. Estou pegando aqui o nosso cronograma. Aí vocês vão ver aqui do lado, tá? Vocês tenham já usado a tabela de Varenchagin. Se vocês descerem um pouquinho mais, vai ter a tabela de rigidez, tá? Aí vamos clicar nela aqui para vê-la, tá? Vocês estão vendo aí? Então, sim. E aqui a gente tem a tabela de engastamento, tá? Deixa eu abrir aqui também, pá. Esses dois itenzinhos que estão aqui do lado do cronograma. Nessa tabela de momentos de engastamento, são os primeiros que a gente vai usar, a gente tem nessa coluna aqui o tipo de vinculação da estrutura, são 3 possibilidades, engaste, 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 apoio, apoio, engaste. E nessa coluna lateral aqui, nessa linha a gente tem as possibilidades de vinculação, e nessa coluna aqui a gente tem as possibilidades de carregamento, tá? Se vocês observarem aqui, né, com esses carregamentos, são 6 carregamentos diferentes, a gente pode ter todo tipo de carregamento sobre a estrutura, tá? Então, vai desde uma carga momento, passando por cargas... Inclusive, tem uma aqui que é repetida, tá? Essa daqui, essa de carga no meio do vão, ela, digamos assim, poderia ser desprezada, tá? Porque eu tenho essa daqui e essa daqui. Tipo assim, isso aqui é um caso particular desse. Mas para facilitar a conta, ele já está guardadinho aí, tá? Porque a conta fica um pouquinho mais bonitinha. Tá bom? E vocês vão encontrar em outras referências, talvez uma tabela até um pouco maior ou às vezes um pouco menor, tá? Então, como a gente lê isso? Ó? Vamos pegar aqui o problema que a gente está trabalhando. Ó. É um problema do ponto A até o ponto B de uma viga apoiada e engastada. Tá? Apoiada e engastada, então, é essa daqui. Ó, é a terceira coluna, apoiada no ponto A, engastada no ponto B. Estão conseguindo ver isso aqui? Ó? Apoiada no ponto A, engastada no ponto B. Ela está aqui. Ó. Meu Deus. ABC, ó, essa aqui intermediária aqui. Ela vai ser quem? Ó? Vai ser essa primeira coluna. E essa daqui é a... Esse exemplo é legal, né? Obrigado, Ramon, pela sugestão, porque ele vai envolver todo mundo, tá? Então vai ter desde a primeira, a segunda e a terceira coluna, tá? E aí a gente vai ler esses valores de momento, ó, tá bom? Então vamos começar aqui, tá? Vou dar um zoom, ainda usar esse espacinho mesmo. Vai ficar meio apertadinho, mas dá certo. Eu vou pegar agora da tabela os valores desse momento aqui, desse momento aqui, desse momento aqui e desse momento aqui, tá? Aí a gente tem nomes para eles, tá? É assim, ó. M, minúsculozinho, BA, MBC, MCB, CB, tá? Ficou pequeno demais, né? Mas vai dar certo. CD. Tá dando para vocês lerem isso aqui, pessoal? Porque eu não sei qual é a qualidade da tela de vocês. Se tiver no celular, acho que não, né? Mas quem está no computador, acho que... Pra mim aqui Pronto. tá de Então, boa. MBA, MBC, MCB, M... E a mesma coisa vai acontecer para os de baixo, tá? Mas, no princípio, vamos focar nesses aqui. E aí, ó, se você for aqui agora na tabela, o primeiro caso é esse, ó. Quanto é que dá esse M do lado direito? Ó, dá menos QL ao quadrado sobre 8. Olha o QL ao quadrado sobre 8, estou voltando para nossas vidas aqui. QL ao quadrado sobre 8. Ok? Então, eu já sei quem é esse valor de momento. Tá?
Ah, isso aí caiu do céu? Não, pessoal, isso aqui caiu da resolução de um problema engastado e apoiado com carregamento distribuído, tá? Que é esse problema aqui. O carregamento está aqui, ó. Aí você vai fazer a ligação dessa aqui com essa daqui. A solução está aqui. E aí alguém gastou sua vida, seu tempo para fazer a mesma coisa para os demais, tá? Quando a gente usava a disciplina presencial, eu usava uma aula só para a gente fazer uns 2 ou 3 formulazinhas dessa para mostrar, ó, isso aqui não cai do céu, a gente faz aqui, mas com vocês eu não vou fazer, até porque o tempo é outro, tá? Então vamos aqui. Então MBA vai ser esse valor aqui menos QL ao quadrado sobre 8. Um detalhe, tá? O sentido do momento aqui é sempre anti-horário, tá? Você apresenta todos com sentido anti-horário. Está observando aqui, todos são anti-horários. O sinal negativo indica que ele é contrário ao anti-horário, ou seja, ele é horário. Tá? E fica essa observação. Tá? Então, estou chutando que isso aqui é para baixo, anti-horário, 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 anti-horário. Tá bom? Aí eu vou escrever aqui do lado, tá? Para não usar ali para não ficar cheio demais. Vai terminar ficando bem cheio, mas vai dar certo. Eu vou tirar isso aqui, tá? Isso aqui tá me deixando limitado. Vou tirar. Uma hora eu fecho ele lá na frente. Então vai ficar assim, ó. MBA vai ser igual a Q, aliás, menos QL ao quadrado, sobre 8. De onde vem isso? Para não ficar indo e vindo, né, pessoal? Vamos ser inteligentes, professor Raimundo. Vou fazer assim, eu já vou copiar isso aqui lá dentro. Vai ficar uma semana indo e vindo. Pronto. A gente vai ficar só comparando aqui. Pronto, eu deixo aqui e depois eu movo. E lá vai a lousa me fazer raiva. Pronto. Ok, pessoal? Então, esse valor de MB aqui, ó, vem daqui, ó, que é L ao quadrado sobre 8. Ou seja, é esse carregamento aqui com essa vinculação. Vamos fazer a continha, ó. Quanto é o quê? Me digam aí, quanto é o quê? É 2, né? Quanto é o L? 5 ao quadrado sobre 8. Ok, pessoal? Vem daqui, ó. Vem daqui, ó. O 2 é o quê? Distribuído. O L é o vão sobre 8. Show de bola. Vamos calcular agora quanto é o MBC. MBC, ó, já vai ser o caso agora de uma peça engastada no ponto A e engastada no ponto B, ou seja, essa coluna aqui. Ó. Então, o MBC vai ser esse que é MA aqui, ó, de baixo. Conseguem ver? Aí é outro número que vocês têm que decorar, que é L ao quadrado. Decorar não, sobre 12. Então, vai ser Q. Quanto é o Q? É 2. Quanto é o L, nesse caso aqui, é 4 ao quadrado sobre 12. Certo? E para terminar, né, vai ter o MCD. MCD vai ser igual a, a menos que L ao quadrado sobre 12. Quando é biengastado, pessoal, o que você encontra no apoio do ponto A é inverso ao do ponto B, só troca o sinal, tá? Então, nem vou fazer a conta aqui, porque daqui a pouco a gente tem essa conta, eu só vou botar o valor. E no último caso, né, que é engastado e apoiado, vai cair na coluna aqui do meio, tá? Então, vai ter só o MA, que no caso aqui é o MCD, né? CD, esse aqui é o CB, tá? CB é C junto com B. É a viga que está na viga do trecho CD vai ser viga CD, MCD. MCD vai ser igual a QL ao quadrado, de novo, sobre 8, tá? Só que o Q aqui é 2 e o L aqui é 3 sobre 8. Então, de posse disso, a gente tem todos esses cálculos, tá? Eu vou fazer aqui na minha calculadora e vou colocar o valor.
Alguém confira aí, para não fazer caquinha, porque eu adoro fazer caquinha, vocês já estão acostumados. Então, aqui é menos 6,25 kN vezes metro, que é um momento, né? Aqui é 8/3. Aqui é L ao quadrado. Aqui vai ser menos 8/3. Aqui 2 vezes 3 ao quadrado dividido por 8. 2,25. 2,25 kN vezes metro. Tem que pôr em algum momento aí, mas é vezes. Né? Vezes metro. Vezes metro. Ok? Então, morreu aqui, tá? Vou deixar aqui em cima, que foi os dados que a gente consultou. O que é que vai mudar em algum outro problema, tá? Qual é o carregamento externo, tá? Nesse caso aqui o carregamento é distribuído, mas se fosse carregamento pontual, tem um valor, se for um carregamento triangular, tem outro valor, vocês só vão ver lá na tabela qual é cada caso. Então, em tese, a gente resolveu o E0. Acreditem, a gente resolveu o E0, tá? Eu não vou traçar diagrama de momento fletor, mas com esses valores aqui, a gente poderia traçar os diagramas de momento fletor da estrutura como um todo, tá bom? A gente não vai fazer isso. Vamos agora calcular ó, o E1. Tá? O E1 é esses três probleminhas aqui. Ó. E de novo, tá? Você vai calcular quanto é os valores de M. É isso. Que zoeira foi essa? Não sei o que foi agora que aconteceu, não. Minha tela endoidou. De novo, a gente vai calcular quanto é que vai ser o MBA, o MBC, tá? MBA. Que é isso? Eu tô começando a escrever e vira malucão. Acho que é o mouse. MBA, MBC, MCB. Eu não vou reescrever, mas é os mesmos nomes que a gente botou aqui em cima, tá, pessoal? Vai repetir aqui, tá? MBA, MBC, MCB, MBA, todos, tá? Só que para o E é 1. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar de cor, tá? Aí fica didático, como diria o outro. Vou fazer aqui com o azul. E eu tô deixando 6 toques, mas eu também tô, tá? Vou ser solidário aí. Vou usar o azul aqui. Não mude de posição. Ah, já entendi. Porque eu tava clicando no bicho lá em cima. Quando eu faço... Aí ele muda. Sem clicar nele. Anti-horário. 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 Aí eu vou estar calculando aqui, ó. MBA, MBC, MCB, MCD. Tá? Agora, pessoal, a gente não vai mais olhar para aquela tabelinha, vai olhar para aquela outra tabelinha, tá? A gente olhou aqui os momentos de engastamento, agora a gente vai para os coeficientes de rigidez. Ó. Olha que bonitinho. Ó. Ele já dá direto as respostas da rigidez para as peças engastadas e apoiadas e engastadas e engastadas, tá bom?
Então, fica ali já feitinha a continha para a gente. Então, ó, no nosso primeiro caso, a gente está nesse caso aqui. Ó, eu tenho uma rotação unitária no engaste e me interessa saber quanto é que vai dar esse momento aqui. Então, eu vou levar essa cópia para lá, tá? Windows Shift S. Depois eu pego as outras. Esse aqui é o que me interessa agora. Vou colocar aqui. Ó, vocês conseguem ver que isso aqui é irmão disso? Ó. Só está desenhado um pouquinho diferente, né? Mas é a mesma coisa. Rotaçãozinha unitária. Quero saber o valor desse momento, tá? Então, M, preste atenção, MBA vai ser igual a 3EI sobre L. Ok? 3EI sobre L. Vamos fazer essa continha agora, porque dá um pouquinho mais de trabalho em relação ao outro. Porque o que acontece? Esse probleminha aqui é um probleminha mais... que dá um pouquinho mais de trabalho nesse aspecto, porque eu fiz valores diferentes de EI, né? Então, no trecho AB, ó, o I aqui é 15 por 50, tá? É 15 por 50. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. 3, que multiplica... O E eu vou deixar. Aí o I vai ser base, altura, 15 por 50 ao cubo. Isso aqui é dividido por 12, né? Lembrem disso, que é o EI, né? E aqui embaixo você tem o L, tá? O L nesse caso, pessoal, é o mesmo, é o 5, tá? 5 metros. Aí a gente calculou esse valor. Beleza? Todo mundo está acompanhando? Está tranquilo? Vamos calcular agora, ó. Vou deixar esse aqui do lado, não vou precisar dele agora, mas esse MBC, azulzinho, né? MBC vai ser igual a essa peça bem gastada. Aí vamos de novo naquela tabelinha. Eu acho que é o nosso penúltimo print de hoje. Ainda Shift S. Peça bem gastada com a rotação no apoio esquerdo. É isso aqui, ó. É essa criatura que estão vendo aqui. Ó. Vou desenhar ela aqui, pá. Aí olha que bonitinho, ó. Igual isso aqui, ó. Igual. É o primo dele. Então, quanto é que vai ser o MBC? Vai ser esse valor aqui. 4EI sobre L. Tá? 4EI sobre L. Tá? Com um detalhe, tá? O EI aqui é diferente do EI, porque a viga aqui é um pouquinho diferente, né? A viga do trecho BC. A viga no trecho BC, o I dele, né, vai ser 15 por 40, tá? Então, a base de 15 centímetros e a altura de 40. Então, vai ser 4, que multiplica E. Aí, o I aqui vai ser 15 também, só que é vezes 40. 0,40 ao cubo sobre 12, né? Sobre 12. E aqui embaixo não é vezes L igual a 5, é vezes L igual a 4, tá? Porque esse L aqui é igual a 4. Aí algumas coisas vão simplificando, né? Naturalmente, tá? Pessoal, não botei o E para não ficar muito grande, mas depois vocês podem botar o E também na conta, tá? O valorzinho. E o E é igual a constante, eu não estou fazendo por isso. Falta agora, pessoal, o MCB, né? Que é esse aqui. Vou fazer aqui do ladinho. MCB vai ser igual a... É esse valor aqui, ó. 3EI sobre L, tá? Aliás, 2EI sobre L. Tá tirado aqui dessa tabelinha. 2EI sobre L. Aí vai só repetir tudo que está aqui, só em vez de ser um 4 aqui é um 2. Então, 2 é 0,15, 0,40
ao cubo sobre 12, também sobre 4. Tá? É metade desse outro, tá? É metade desse aqui. E falta para a gente o MCD, ó. MCD, que é o melhor de todos, é igual a zero. Como assim, professor? Igual a zero. Bem, o MCD, ó, vem desse probleminha aqui, ó. É um probleminha que não tem carga externa e não tem rotação. Então, se não tem carga externa e rotação, eu entendo que esse momento é nulo, tá? Então, é zero. Show, fim de papo. Ok, pessoal? Vamos para frente. Agora, pessoal, vamos fazer o E2. Tá? Ou seja, a rotaçãozinha na placa 2, uma rotação unitária nessa placa do ponto C. Eu vou usar também o esquema de cores, né, para facilitar ou para complicar ainda mais. Vou usar o laranja agora aqui, tá? Então aqui vai ser o M, BA, M, BC, M, CD, tudo igual, mesmos nomes, tá? Não muda os nomes não. M, CD. Fazer as continhas dele aqui do lado. MBA é quanto, pessoal? Quem estiver acompanhando aí, quanto é que dá o MBA? MBA é igual a... meio ponto na prova. MBA é zero, não, professor? Exato. Quem foi o primeiro que falou aí? O Pedro? Então, dê 0,25 para cada, que dá certo. Gostei. Fazia tempo que eu não ria numa aula. Não, pode dar pra ele, professor. Pode dar o ponto pra ele que eu cheguei atrasado. Aí não... Renan não tá precisando não, né? Não tá sobrando. Realmente. Brincadeira, pessoal. Mas pode cobrar se precisar. Talvez vocês não precisam não. Então, MBA é zero. Por quê? Porque é uma peça que não tem nem carga externa, né? E nem tem rotação. Aí vamos para o MBC, tá? MBC. Agora tem, né? Pessoal, eu poderia usar esse mesmo exemplinho aqui, tá? Mas é melhor não. Eu vou pegar lá na tabela, que tem um mais elegante, vamos assim dizer, tá? Seria esse aqui, ó. Tá aqui embaixo. Porque a rotação acontece do lado direito, tá? Eu poderia usar aquele, só que eu teria que tomar cuidado de pegar 4 do lado que tem a rotação e o 2 do lado que não tem a rotação, tá? Mas eu vou pegar esse aqui que já está pronto. Peguei esse aqui, ó. Aí vamos ver se eles são irmãos, né? Primos, como diz o outro. Minha lousa está bem lentinha, que na verdade é meu computador que está super lento, tá? Mas o semestre está acabando e quando acabar eu já prometi à minha esposa que eu vou formatar. Ok, pessoal? É o mesmo, tá? O mesmo probleminha. Então, quanto é que vai ser o MBC? Ou seja, esse momento aqui vai ser 2 aí sobre L. Vai ser 2. Eu vou deixar só aqui 2 aí sobre L. Tá? Lembrando que o I, nesse caso, é o I de BC, tá? Então, é o que a gente acabou de fazer lá atrás. Então, vai ser 2 que multiplica E, que multiplica 0,15 vezes 0,4 ao cubo sobre 12. Aí também é sobre o L, que é 4. Vocês vão ver que esse número a gente já colocou aí atrás, em algum canto. Vamos agora calcular o MCD, tá? O MCD, CD de bola, vai ser igual a 4, é esse aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, senão depois ele gruda no desenho. Mas é o 4 aí sobre L, tá? 4, que multiplica E, que multiplica 0,15, 0,40 ao cubo sobre 12 sobre 4.
E por fim, né, esse CD, tá? Esse CD a gente ainda não pegou, vai ser aquela tabelinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é essa. Então, vamos pra cá. Esse aqui é o irmão desse, ok? Aí vai ficar assim, M, C, D vai ser igual a 3 aí sobre L. Então aqui é 3 que multiplica E, que multiplica I, 0,15. Observe que o I nos trechos CD já é diferente, né? Já é outro izinho. Vamos lá, vamos pegar aí. É 15 por 30. Né? Esse é o exemplo da maldade, né? Que mudando. Se o I fosse igual é I, aí a gente poderia até deixar só é I, no final das contas a gente ia cortar. Mas como não é, tem que fazer isso aqui. 0,30 ao cubo sobre 12. E o comprimento ali é 3 metros, né? Isso. O trecho CD, né? Então, ó, você vai ver aqui, ó, BA, BC, CB, CD. Dentro dessa informação, você já vai pegar qual é o valor dos Is e dos vãos, tá? Bonitinho. Aí eu vou começar a fazer essas continhas, tá? Eu peço que alguém está conferindo aí para diminuir os erros. 3 vezes 0,15 vezes 0,5 ao cubo, dividido por 5, dividido por 12. Aqui vai dar 9. Opa! 9,375 vezes 10 a menos 4 vezes E. Fica cheio, né? Mas tá bom. Aqui vai ser 4 vezes 0,15 vezes 0,4 ao cubo, dividido por 12, dividido por 5. 6,4 vezes 10 a menos 4 vezes E. É essa mesma conta, só que com um 2 aqui, né? É 3,2 vezes 10 a menos 4 vezes Z. Pessoal, como são momentos, eu estou suprimindo aqui, mas isso aqui é dado também em quilonewton vezes metro, tá? São momentos. Vamos para esse outro aqui, o laranjinha. Então vai ser 2 vezes 0,15 vezes 0,4 ao cubo, dividido por 12, dividido por 4. 4 vezes 10 a menos 4 e. E aqui vai ser 4 vezes 0,15 vezes 0,4 ao cubo, dividido por 4, dividido por 12. 8 vezes 10 a menos 4 vezes Z. E o último aqui, a última criatura vai ser 3 vezes 0,15 vezes 0,3 ao cubo, dividido por 3, dividido por 12. 3,375 vezes 10 vezes 10 a menos 4. Só um minutinho, Pedro. Vezes Z. Diga, Pedro. Esse MBC azul, pessoal, não devia ser 8 vezes 10 a menos 4 também, ó. Eu... MBC azul. Devia ser igual Aqui. o MCB, né? Aham.
Devia ser igual a quem que você falou? O MCB, eu acho que devia ser 8 vezes 10 a menos 4. Né? Ao laranja, no caso. Ao MCB laranja. Uhum. TP, Porque é os B. mesmos dados, né? O MBC azul é os mesmos dados aí do MCB laranja. Hum, sim, entendi. É que eu errei? É, tá errado. Um dos dois tá errado, né? Deixa eu ver qual foi que eu errei. 4 vezes ponto 15 vezes ponto 4 ao cubo dividido por 4 dividido por 2. É, verdade. Então tá errado esse aqui também. Pra corrigir, tá? Obrigado, Pedro. Então, o erro que eu cometi, eu peguei, só troquei o 4 por 2 e joguei dois erros, né? Então, assim, é 8. Opa. 8 vezes 10 a menos 4 vezes z. Fechou. E ali vai ser, então, em vez de 4, 1, 2 aqui, vai ser 4. Isso, 4 vezes 10 a menos 2. Isso aí, garoto. Obrigadão, Pedro. Valeu, mãe. Show de bola. Pronto, aqui ficou 4, exato. Ficou igual a esse, é a mesma conta. E ficou igual aqui, é a mesma conta. Show de bola. Aí o que, é que a gente faz? Na construção do modelo, os valores de E, né, são justamente os momentos aplicados sobre, sobre as placas rígidas, tá? O momento resultante. Então, o momento resultante aplicado na placa rígida aqui no E1 é a soma de MBA com MBC. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é somar esses valores. Ó. Vou somar esse aqui. Deixa eu usar aqui uma achura mais simpática. Amarela aqui. É verdinha. Não, verdinha vai ficar sem contraste. Azul. Eu vou somar esse momento aqui com esse momento para encontrar qual é o momento resultante na placa 1. E vou somar esse momento aqui com esse aqui para saber qual é o momento resultante na placa 2. E assim faço para todos os demais. Tá? Vou fazer para esse e vou fazer para esse, tá? E vou fazer também para terminar nesses dois. Somo esse com esse, tá? E eu já deixei eles intencionalmente um do lado do outro aqui, tá? Quem vai ser essa soma aqui, tá? Aí vamos fazer de novo aquele paralelo lá com o método das forças. A gente calculava, né? Não sei se vocês lembram, né? Os coeficientes delta e j. Vamos lá. Método das forças, você ia lá e calculava aqueles coeficientes delta e j. Quem era o coeficiente delta e j? Aí vocês lembram que é o deslocamento que acontecia no estado, na posição tal, posição, devido ao estado de carregamento tal. Era mais ou menos assim. Então tem essa informação. Aqui a gente vai ter os coeficientes beta e j, que é a mesma ideia. O beta, por sua vez, não é um deslocamento, né? É um momento, ou força, tá? Momento ou força, mas é uma força generalizada. O I vai se referir ao estado, aliás, estado não, a posição que você está calculando, ou seja, posição ou placa rígida, né? E o J vai se referir ao estado, tá? Então, ó, esse valor que você está calculando aqui, essa soma aqui, na verdade, é o que a gente chama de beta. Vou pegar uma cor aqui diferente.
amarelo. Esse aqui é o nosso beta 1, 0. Esse aqui é o nosso beta 2, 0. Esse aqui é o nosso beta 1, 1. Esse é o nosso beta 2, 1. E esse aqui é o nosso beta 1, 2. E esse aqui é o nosso beta 2, 2. Tá bom? É a somatória de cada um desses. Vai ficando cheio, né, pessoal? Mas que é a primeira vez. Com o tempo vocês vão ver que é bem mais tranquilo. Então, quem vai ser o beta 1, 0? Vai ser a soma no E0, né? Do MBA com MBC. Quem vai ser o beta 2, 0? Vai ser a soma do MCB com MCD. E por aí vai, tá? Beta 1, 1 vai ser a soma do MBA com MBC, do estado 2, obviamente, tá, pessoal? Do estado 1, perdão. E o beta 2, 1 vai ser igual a, de novo, MCB mais MCD. E por fim, lá embaixo, beta 1, 2 e beta 2, 2. Vai ser igual aqui MBA mais MBC. MCD mais MCD. Vocês vão passar uns 3 dias lembrando de mim, com muita raiva, mas aí vocês vão conseguir fazer essas continhas agora, tá? Então vamos somar aqui agora. E aqui é só somar mesmo, tá? Soma, sinal, só vai ter negativo nos E0, tá? Nos beta 0. Os beta 1 estão todos positivos. Então esse aqui, ó, vai ser como? Vai ser... Vou pegar esse número aqui, né? Eu achurar, né? Ele. Pegar esse número aqui e somar com esse. Então vai ser menos 6,25 mais 8 terços. E esse aqui vai ser menos 8 terços mais 2,25. Esse aqui vai ser 9,375 mais 8. Isso tudo que multiplica 10 a menos 4, e. E aqui vai ser 4, né, mais 0, né, que multiplica 10 a menos 4, e. E lá embaixo, né, o laranjinha, vai ser 0 mais 4, multiplica 10 a menos 4, e. E aqui 8 mais 3,75. 3, faltam 3 aqui. 3 faria toda a diferença se eu continuasse aqui. Vou dar um erro lá, bem legal. 3,375 vezes 10 a menos 4 vezes Z. Vamos fazer essas continhas agora para a gente resolver o sistema aí. Tchau e benção. Essa primeira, professor, dá menos 43 sobre 12, ou menos 3,583. Pronto, menos 43 sobre 12. Vou deixar assim mesmo, para diminuir o erro lá na frente. Pronto, beleza. Aí a segunda é 8 terços, né? Menos
Não, mais 2,25. Aí dá 59 sobre 12 aqui. Que eu tô fazendo aqui Positivo? ainda. Isso, positivo. Beleza. Não, professor, perdão, dá negativo mesmo. Dá menos 5 sobre 12, é porque eu botei positivo Beleza. aquele 8 terços. Enrolei aqui. Menos Menos 5 sobre 5, né? 12. Deixa eu ajeitar. Isso. Vou fazer a terceira aqui agora. Menos sobre 12. Pronto, aqui vai ficar Vai ficar 139 sobre 80 mil E, professor. Aquele. 139 E sobre 139. 80 mil. Desculpa, eu não entendi. É 80 mil, professor. 139 sobre 80 mil, é isso? Isso. Aí, né? Isso, é o E. Beleza. Aquilo ali é um zero, né, Vai professor? ser. Só para confirmar aqui. É, um zero. 4 mais 0. Aí dá 1 sobre 2.500, professor. 2.500. E aqui também, 1 sobre É, aí 2.500. também. 8 E, mais e aqui, 3,375. Aí esse outro dá 91 sobre 80 mil. 80 mil. 80 mil. E. Tá. Pessoal, tem que colocar o E também na conta, tá? Agora sim, é o seguinte. Esses momentos aqui estão dados em quilonewton vezes metro, tá? Quilonewton vezes metro. Aí, para que esses outros também fiquem em quilonewton vezes metro, a gente vai ter que jogar o E em quilonewton, tá? Em quilopascal. Então, só voltar aqui para recobrar o valor do E, né? Do problema. Ele é 25 gigapascal, tá? Então, 25 gigapascal é 25 vezes 10 a sexta quilopascal. Isso, né? 25 vezes 10 a sexta, porque gigapascal é 10 a nona e eu quero deixar em quilopascal. Confere? Alguém me ajuda aí, pessoal? Isso mesmo. Pronto, então vai ficar 25 vezes 10 a sexta quilopascal. Então, pega esse Pessoal, número lá e antes do diga, senhor Renan. começar aí, é só uma correçãozinha daquelas contas que eu disse do senhor. O primeiro termo aqui dá menos 43 sobre 12, viu? É porque eu viajei aqui de novo. Aquele primeiro lá que a gente fez. Que eu tinha dito Uhum, 43 sobre 12, aí é menos 43 sobre 12. tá bom. É positivo no caso, né? Isso, positivo. Estranho, mas é 8 sobre 3, não é para ser positivo. Deixa eu ver aqui, mas é positivo. Menos 6,25 mais 8 terços. Porque 8 terços é menor que isso aqui. É É, para ser menor. é negativo mesmo. Pronto, é. Acho que era só isso mesmo. Menos isso. Assim, isso. Não estava certo, né? É, Pronto, então o E, pessoal, é 25. Só para fechar agora esses dados aqui, para ficar em números, tá? O E é igual a 25 vezes 10 a sexta quilopascal. Tá? Então, eu vou substituir aqui em todos eles.
vai ser 25 exponencial à sexta vezes 139 dividido por 80.000. 43.447,5 kilonewton vezes metro. Aí, dividido por 1, dividido por 25. 25. 10.000. Número 1. 10.000 kilonewton vezes metro. De novo, né? 10.000 kilonewton vezes metro. E aqui, 25 vezes 10 à sexta, vezes 91 dividido por 80.000 de novo. Dá 28.437,5 kilonewton vezes metro. Pessoal, esse número é gigantesco, tá? Vou explicar por quê, né? Mas, poxa, que tá diferente e tal. Porque você imagine o que é um radiano de rotação, tá? Um radiano de rotação é uma rotação bem grande, tá? Aí, obviamente, eu tenho que aplicar um... Oi, pode Normalmente a falar, gente Ramon. vê, professor, na ordem de na menos 6 radiano, quando a gente está calculando deslocamentos, né? Na menos 4, aí 1 radiano. Né? 10 a menos... exato. Assim, esse deslocamento, numericamente, não tem sentido, tá? É uma estratégia, tá? De resolução, tá? Só para deixar claro isso. Aí, só para entender também, o que são esses betas, tá, pessoal? Esses betas vão ser agora, final das contas, é o seguinte, ó. Vamos agora para o pulo do gato da brincadeira. A gente criou a estratégia de pegar um problema, vamos voltar para o início agora, e subdividir ele com a combinação de E0, D1 vezes E1, mais D2 vezes E2. Lembrem que D1 e D2 são as rotações que acontecem na estrutura em função do carregamento externo, tá? São deslocamentos reais, tá? E aí, a equação que a gente usa para resolver o problema no final é a seguinte, ó. Bem, preste atenção que é a parte mais importante da aula de hoje. Obviamente, né? As contas são um treino, né? Que a gente está fazendo, exercício. A pergunta é extremamente capciosa, mas qual é a reação de momento que acontece nesse ponto B aqui, na estrutura E, tá? Estou fazendo a pergunta para a estrutura E. Na estrutura E, qual é a reação que ocorre na placa fictícia nesse ponto? É zero, não, professor? É zero. Por Porque quê? a placa impede o momento, não é? É porque a placa não existe. Se a placa não existe, a reação que ela gera na estrutura é zero, é zero. Não existe. Sim, Então tá a gente se certo. baseia nessa ideia para dizer o seguinte, ó. Bem, se ela não existe, eu posso dizer que ela é nula. Eu faço isso aqui embaixo. Eu digo que ela é zero. Zero vai ser igual. Quanto é a reação dela no estado é zero? Aí você coloca aqui, é beta 1, 0. Quanto é D1? Aí D1 você bota D1. Quanto é a reação no estado E1? Aí você botar beta 1, 1. Quanto é a reação no E2? Você botar beta 1, 2. A mesma coisa vale para a placa rígida 2. Isso aqui vai para a placa 1, né? Aquela plaquinha número 1. É a mesma coisa para a plaquinha número 2. Quanto é a reação de apoio no estado inicial? No E? É zero. Aí vai dar beta 2, 0, mais D1 beta 2, 1, mais D2 beta 2, 2. Esse é um sistema de equação que a gente criou a mais para resolver nosso problema hiperestático.
Isso aí é tipo uma Observe, combinação linear, né, professor? é tipo não, é uma combinação linear. Eu peguei um estado E e fiz ele uma combinação linear. Só que a incógnita do problema, que eu não sei quem são a priori, justamente são D1 e D2. Observe que tudo isso aqui eu já calculei. Ó. Calculei isso aqui, calculei isso aqui, calculei isso aqui, calculei isso aqui, calculei isso aqui e calculei isso aqui. Ok? Aí a gente pode dizer o seguinte, né? Transformando agora em termos matriciais, né? Vai ficar assim, ó. Beta 1, beta 1, 2, beta 2, 1, beta 2, 2, que multiplica D1, D2, vai ser igual a menos, porque foi para o lado da equação, né? Beta 1, 0, beta 2, 0. Parece com o método das forças? Parece não, é igual. Só trocou quem? Betas por deltas e Ds por X. Mas é a mesma coisa, tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de matriz. Olha que legal o nome disso aqui. Matriz de rigidez. Rigidez. Isso aqui é o que a gente chama de vetor dos carregamentos externos. Isso aqui são as nossas incógnitas, né? Os deslocamentos, vetor de deslocamentos, tá? Como a gente resolve isso aqui? Bem, tem várias formas, né? Primeiro pode resolver o sistema direto, né? Botar na equação. E a outra opção é você pegar e fazer a inversa dessa matriz, tá? E multiplicar por essa, tá? Fazer beta inversa, vai jogar aqui do outro lado da equação. Bem, você vai dizer, professor, você deve estar maluco, porque essa ruma de conta a gente não chega a lugar nenhum. Vou só encontrar delta 1, D1 e D2, né? Sim, você vai encontrar D1 e D2. Só que lembre do princípio da superposição, ou aqueles efeitos finais que a gente chamava em método das forças. Bem, se eu souber quem é D1 e quem é D2, e lembrem que eu já calculei o E0 em tudo, o E1 em tudo e o E2 em tudo. Conhecendo D1 e D2, eu posso calcular qualquer coisa no seu estado inicial. Inclusive o diagrama de momento futuras, reações de apoio, por aí vai. Mas vamos terminar essa brincadeira aqui. Substituir os números agora, tá? Fazer a conta. Vou só botar os numerozinhos agora aqui nessa. Eu vou levar isso aqui para lá, tá? Vou copiar e levar para lá, que eu vou ter que ir e voltar. Deixa aqui mesmo. Vou só substituir agora. Vai ficar assim, ó. 43.437,5. 10.000. 10.000. E aqui 28.437,5. Fiz essa primeira matrizinha de rigidez. Vezes D1, D2. Igual aí menos, troca o sinal lá na frente, né? Aí vai ficar 43 sobre 12, menos, né? Menos 43 sobre 12, e aqui menos 5 sobre 12. Se alguém puder resolver isso aqui para mim, eu agradeço muito, pessoal. Não vamos pegar aqui algum sitezinho da internet e vamos resolver. Sistema
E equações. Ou se o William tiver aí, bota aquela paginazinha lá do Professor, Max. tem um site na internet que resolve esse sistemazinho. É Matrix Calculator. Desculpa a pronúncia aí, mas meu inglês é péssimo. Calculation. Eu usava ele também. Ele é Matrix bem legal. Calculator. Esse é esse aqui. Tô abrindo aqui. Eu tinha feito aqui, professor. Se eu não tiver feito errado, deu menos 8,6 vezes 10 na menos 5 para x, que seria o D1, né? Menos 8,6. Vezes 10 na menos 5. E aqui? 1,56 vezes 10 na menos 5. Pronto, a solução aqui D1, D2. A gente descobre já se está certo ou não. Vamos para a prova dos 9 agora, né? Conhecido D1 e D2. Fiz escalonando, professor. Fez escalonando. Mas eu não sei mais escalonar nem. ...25 anos deixa a gente meio lesado, não é mais. Mas tem uma orazinha, né? Multiplicava esse aqui para chegar no número 0 aqui, né? E resolve um, já é... Pronto, vamos fazer o seguinte. Agora, ó, vamos fazer os efeitos finais. Efeitos finais. Qualquer coisa no E vai ser igual a E0 mais E1 vezes D1 mais E2 vezes D2. Tá? Vou só colocar aqui os valores de novo, né, para ficar bonitinho. Menos 8. Isso aqui é menos 8,6 vezes 10 a menos 5. E esse aqui é menos não, 1,56 vezes 10 a menos 5. Então, qualquer coisa que eu quiser calcular vai ser essa combinação linear. Então, vamos pegar uma coisa específica que a gente já conhece, que, por exemplo, é o momento MBA, tá? Quanto é o momento MBA no E0? Menos 6,25. Então, eu vou botar lá, menos 6,25. Tá bom? Vou botar lá. A primeira coisa que a gente vai calcular vai ser esse M, agora maiúsculo, BA. No E0 era menos 6,25. No E1 era essa criatura que está calculada aqui, ó. O duro é que ficou o E, né? Ai, fica meio chato para fazer a conta. Aí vamos na fé, né? Mais... vou botar aqui. 9,375 vezes 10 a menos 4 vezes Z. Que vai ficar aqui nesse canto, tá? Mais o valor do MBA no E0. É zero, né? Olha que bonitinho a conta vai ficar. Entenderam qual é a ideia agora? Vou fazer agora o MBC. MBC vai ser igual. Quanto é o BC no E0? É 8 terços. Você bota aqui, 8 terços. Mais quanto é o MBC no E1? Aqui 8 vezes 10 a menos 4, vezes Z, aí vezes aquele mesmo valor do D1 aqui, mais o BC do outro é 4 vezes 10 a menos 4, 4 vezes 10 a menos 4, vezes Z, vezes o mesmo D1, tá? Então, esse D1 aqui não muda, vai ser sempre o mesmo, né? Linha após linha. Você faz isso para todos os dados, tá?
Desde o MBA até o MCB. Aí você vai ter todos os momentos. Você já vai ter o diagrama de momento pronto, vamos dizer assim. Tá? Vou fazer só essa continha aqui, que vai ser a nossa prova dos 9, tá? Por favor, quem puder fazer. Essa aqui vai dar igual a menos 6,25 vezes mais 9,375 exponencial a menos 4 vezes 25 vezes 10 a sexta, né? O G, o E, vezes aí menos 8,6 exponencial a menos 5. Se eu não fiz nenhuma caquinha, isso aqui dá menos 8,265 kilonewtons. Vezes metro, que é um momento. Vamos para esse outro agora aqui. 8 dividido por 3, mais 8 vezes exponencial a menos 4, vezes 25 exponencial a sexta. Estou me lembrando da minha época de aluno de estradas. Menos 8,6 exponencial a menos 5, mais 4 exponencial a menos 4, vezes 25 exponencial a sexta, vezes 1,56 exponencial a menos 5. Jesus me abana aqui. Eu fiz caquinha porque não deu certo. Se eu fiz peguei algum dado errado. Rapaz, será que eu errei no sistema, hein, professor? Eu tô preocupado. Não, a prova dos 9 é porque esse número aqui tem que dar igual àquele. Esse número aqui tem que ser igual a esse. Se não dá igual, aí tem alguma coisa errada. E não deve ser o sistema, tá? Deve ter algum. Posso estar errado nessa continha, tá? Esse número tá bonito para ser um momento, mas esse aqui deu outra coisa doidinha. Vou fazer a conta de novo, porque eu fiz rápido. 8 exponencial menos 4, 25 exponencial a sexta, vezes menos 8,6 exponencial menos 5, mais 4, exponencial. Deu de novo a mesma conta, então posso ter errado a primeira. Vou tentar a primeira agora aqui, menos 6,25. Vou ver se os valores que eu peguei foram os verdadeiros. 4, 8. 8. Os valores eu peguei, estão ali. Menos 6,25. Mais 9,375 exponencial a quarta, vezes 25 exponencial a sexta, vezes menos 8,6 exponencial a menos 5. Agora tem outra coisa. Eu não sou muito bom de calculadora. Isso eu já tinha certeza. Vou tentar fazer aqui. Professor, o que é aquele quadradinho ali que o senhor botou naquele MBA? Que talvez É porque não cabia. Esse número aqui que está embaixo, que não cabia ali, tá? Sim, pronto. Eu vou fazer aqui. Esse número aqui eu joguei ali. Dentro do quadradinho. Mais. O nosso E é 25 vezes 10 na sexta, né? É.
Deu outra coisa. Toda vez que eu faço, tá dando um número diferente. Aqui deu 12,59, professor. Pronto, deu diferente de todas as outras 4 vezes que eu fiz. Pronto, então deixa para demonstração do leitor, professor. Isso aí. Menos 6. Só ver um negócio aqui. Vou tentar fazer de um jeito diferente aqui, porque pode ser que eu estou usando os exponenciais e às vezes o sinal de negativo pode ser que influencie. Menos, vou fazer todos positivos. Esse valor tem que dar menos 6,25, né? Eu não sei de qual da resposta. Mas não sei. Oito ponto exponencial menos 5 vezes 25 exponencial a sexta. Eu fiz de novo, deu isso aqui de novo, tá? Eu acho que esse número aqui está correto, tá? Aqui embaixo que está acontecendo algum atropelo da minha parte. 8 dividido por 3, mais 4 exponencial a menos 4, vezes 25 exponencial a sexta, vezes 1,56 exponencial a menos 5, menos 8 exponencial a menos 4, vezes 25 exponencial a sexta, vezes 8,6 exponencial a menos 5. Mistério. Mistério aí. Deixa. Shift. Menos. Aqui tá aqui, correto, correto. 4 vezes 10 a menos 4. Aí assim, se eu tiver errado algum dado aqui, a solução do sistema é perturbada, né? Eu estou pegando os próprios dados corretinhos aqui.
a hipótese de ser um erro de sistema também, tá? É possível, tá? Quando Professor você Randall, resolve, se quiser quando, conferir. quando você resolveu aqui, você botar o sinal, você trocou, né? Por mais, no caso os dois. Professor, troquei não. Meu Deus do Ficou, céu. porque tem um menos fora, né? Eu não vi não, professor. Por isso tá dando errado. Pronto, Eu fiz com menos, não vi aquele sinal ali. pronto, testa aí para ver. Vai mudar esses dados aqui, tá? Por favor. Professor, agora eu fiz só inverter os sinais aqui, ó. Beleza. Não, já é alguma coisa, né? Aquele 8,6 Mas ficou é, porque você positivo. trocou, quando você troca uma linha, né? É, Eu devia nem ter, a gente já devia ter só trocado as respostas. Aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Beleza. isso. Isso faz toda a diferença, pode ter certeza. Aqui fica mais e aqui fica menos, tá? Vamos lá. Conta de novo. Calculadoras ao ar. Mais 9,375 vezes 75 exponencial a menos 4 vezes 12,5 exponencial a sexta. Se der errado de novo, a gente chora, tá? Todo mundo chora junto, tá? Agradeço a Deus por não ter EP3. Agora na minha conta deu. Vê se bate aí, Ramon. Renan. Menos 4,234. Tá de bom, vamos para a próxima. 8 dividido por 3 mais 8 exponencial a menos 4 vezes 25 exponencial a sexta vezes 8,6 exponencial a menos 5 menos 4 exponencial a menos 4 vezes 25 exponencial a sexta vezes 1,56 exponencial a quinta menos 5. Agora sim. 4,23 O quilonewton. que é que o que é que um sinal não faz, hein, professor? Faz, mata a gente, né, de raiva. Então, assim, a prova dos 9 é, esses dados aqui têm que ser simétricos, porque você está calculando o momento fletor no ponto B. Então, o momento fletor no ponto B é 4,23, tá bom? Aí, por um lado, você encontra positivo, porque se você observar na hora da anotação, por ser uma anotação só horário anti-horária, quando eu estou observando de um lado, esse sentido é positivo, né? É um momento fletor negativo, e quando você está olhando para o outro lado, é um momento fletor positivo. Aí eles têm que dar simétricos, tá? Só por causa disso, porque a convenção local aqui, ela é dependente somente da orientação de rotação, e não aquela convenção do momento fletor, que é tração quando traciona, é positivo quando traciona o bordo inferior, negativo quando comprime o bordo superior, tá? E aí, para terminar as contas, né, para a gente fechar a brincadeira, já está bem adiantado no horário, vamos calcular agora os outros dois, né? M, C, P e M, C, D. É a mesma ideia, pega os valores lá de cima. Então, MCB é menos 8 terços, acho. Menos 8 terços, 4 e 8. É só reproduzir aqui.
menos 8/3, mais 4 vezes 10 a menos 4 vezes Z, e aqui mais 8 vezes 10 a menos 4 vezes E. Aqui vai ser sempre o mesmo D1, D2. E o MCD, vamos lá para o CD agora. CD é 2,25, 0 e 3,375. Dois ponto 25, 0 e 3,375 vezes 10 a menos 4 vezes Z. Vai lá, Ramon, me ajuda aí me ajuda mais uma vez aí, Renan. Espera aí que eu volto já só para conferir se eu peguei os dados. 3,375 10 a menos 4. É, certinho. Então, menos 8/3 mais 4 exponencial menos 4 vezes 25 exponencial sexta vezes 8,6 exponencial menos 5 mais 8,8 exponencial a menos 4 vezes 25 exponencial a sexta vezes menos 1,56 exponencial a menos 5. Se não tiver feito K15, isso aqui é menos 2,112. Menos 2,2 kN. Fazer de baixo. 2,25 mais 3,375 exponencial menos 4 vezes 25 exponencial a sexta vezes menos 1,56 exponencial a menos 5. Puxa vida, tudo de novo. 2,25 mais 3,375 exponencial a menos 4 vezes 25 exponencial a 6 vezes menos 1,56 exponencial a menos 6. 2 ponto... se eu não escrevi errado aqui, deu um errinho numérico aqui. Pequeno, mas deu, né? 2,23. Tem um errinho aqui ainda. Eu peguei alguma besteirinha lá em cima. É do sistema, professor, porque quando eu coloquei aqui, ele não dá as casas decimais tudo, sabe? Faz uma aproximação. Tá. Aí é de se esperar É esse para estar aí. mais próximo. Era para estar mais próximo, mas eu não vou caçar ele agora, não. Tem um errinho ainda aqui em algum desses números que eu peguei. Professor, mas teve um aluno aqui no chat que disse que o dele deu 2,12. Tá Ramon. igual, professor. Falou. Aqui embaixo deu também 2,12? É. É isso, Ramon? É. Eu fiz a conta errada. Tô vendo onde eu errei, não, cara. 3,375 vai menos 4, 25 exponencial a 6, menos 1,56 vai menos 6. Ah, aqui. Achei. Obrigado, Ramon. Achei. Um dos expoentes eu botei, em vez de ser a menos 5, eu botei a menos 6. Show de bola. Aqui deu certo agora. Ok, pessoal. Aí como é que fica o diagrama do momento fletor da estrutura? Só recordando, tá, pessoal? A gente tem isso aqui, ó. Uma viga,
contínua, três vãos, um vão de 5, 4 e 3. Aí a gente achou quanto é o momento nesse ponto aqui, que é 4,25, 4,23, e achou quanto é o momento nesse ponto aqui, que é 2,12. Ambos negativos, no momento que enterra. Zero na ponta, apoio simples. QL ao quadrado sobre 8, o momento vai estar assim. QL ao quadrado sobre 8, o momento vai estar assim. QL ao quadrado sobre 8, o momento vai estar assim. Ok? Basta fazer essas contas de QL ao quadrado sobre 8, tá? Quanto é o QL ao quadrado sobre 8 aqui? Quanto é o QL ao quadrado sobre 8 aqui? E quanto é o QL ao quadrado sobre 8 aqui? Vamos fazer. Esse vão aqui é 5, tá? Esse vão aqui é 4, esse vão aqui é 3. Então, esse QL ao quadrado vai ser 5 vezes, aliás, 2 vezes 5 ao quadrado sobre 8, QL ao quadrado sobre 8. Esse aqui vai ser 2 vezes 4 ao quadrado sobre 8, e esse aqui vai ser 2 vezes 3 ao quadrado sobre 8. Então, essa conta até a gente já fez, 2 vezes 5, 2 vezes 25 dividido por 8, dá 6,25. Essa conta aqui vai ser 2 vezes 4 ao quadrado sobre 8, é o 4, né? E essa aqui 2 vezes 3 ao quadrado dividido por 8, 2,25. Tá? Então, aqui a gente, no meio do vão, você vai fazer esse deslocamento do momento, tá? Para encontrar essas posições. E aí fica assim a cara do nosso diagrama de momento fletor. Tá? O momento máximo negativo está aqui, 4,23, né? Nesse meio de vão, 2,12 nesse meio de vão, e aqui teria que calcular os pontos de momento máximo, tá? E é isso. Show de bola. Esse aqui é o nosso DMF. Muito mal feito, muito mal desenhado, né? A ideia é mostrar só o método, tá? Eu vou parar a gravação, mas ainda fico com vocês uns minutinhos. Fui parar a gravação, parei foi a apresentação. Sem querer, cara. Parar a gravação hoje em dia é difícil. Antigamente você tinha um botão e você ia apertar.